Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, o TV Atalaya Entrevista. Milton, você é advogado especialista, antes de falarmos em política, em sua pré-candidatura, você é advogado especialista em recuperação de empresas em dificuldades. Como é isso, hein? Na verdade, não é especialidade do direito, da advocacia. Sim. É algo que eu acabei indo naturalmente. Por ter uma vivência empresarial e por ter uma formação e uma atuação jurídica, acabou que a gente acabou conciliando um meio termo aí. Tem algumas atividades que eu faço para recuperar empresas que é de cunho estritamente empresarial e outras são de cunho estritamente jurídico. Como assim? Explica aí para o... Por exemplo, uma renegociação de um contrato perante banco. É algo jurídico. Você vai analisar um contrato, vai analisar a taxa de juros do mercado aplicado, se está ok, se não está, e vai renegociar. Mas, por exemplo, você desfazer de um ativo que está custando caro. É algo também que a gente faz. Mas isso não é de direito, isso é algo estritamente de gestão. Então, na verdade, não é uma especialidade da advocacia. É um profissional, tem vários no Brasil que fazem isso, que recupera empresas que estão em dificuldade. Ora, você está com imóvel próprio, mas você está com um problema de caixa. Então, vamos desfazer desse imóvel com o compromisso de alugar esse imóvel, gerar o caixa, investir em tais equipamentos. Esse estudo todo é algo de gestão. Você renegociar contrato perante fornecedores e perante credores, e até o fisco, por exemplo, é algo jurídico. Então, na verdade, não é uma especialidade da advocacia. É algo macro, que envolve multidisciplinar, essa é a palavra, que envolve estratégias de gestão, envolve também estratégia jurídica. Você falou em financiamentos também, renegociação? Sim. Então, é Também. um mix de ações que você desenvolve dentro da sua experiência do direito e vendo com a sua experiência de gestão também. Perfeito. E a sua vivência empresarial. Exatamente. Né? E você já nasceu nesse meio. Se você quiser fornecer o seu contato, aí pode, não tem problema nenhum, não. Não, obrigado. Não. Obrigado. Muito bem. Então, mas a gente já sabe que tem aí para você, não. Porque, você chega no banco desse, meu amigo, aí veio o cartão de crédito, você não paga no dia, ou então fica pagando aquela taxa. Vem aqui, 13%, não é isso mesmo? Isso. 14%, tal. Então, financiamento você pode renegociar e daí por diante. Porque tem gente que não sabe, vai lá e paga o que vem, a fatura que chega e pronto. Olha, eu conversava no bloco anterior sobre futebol e tal, e sobre a escassez de público, e o Coronel Rocha aqui dava um testemunho do tempo que ele viveu no Rio, e é algo que a gente pode até adaptar na tentativa de ajudar aqui. Qual foi a ideia do que você passou quando você morava no Rio? Na realidade, não foi quando eu morava. Eu fiz um estágio no Batalhão de Operações Especiais da UBOP do Rio de Janeiro, em 97. E lá, naquela época, tinha muito problema com os bailes funks, né? Depois dos bailes funks, as pessoas pegavam ônibus para vir para casa e havia muita depredação dos ônibus. Então, uma sugestão da Polícia Militar foi que nos bailes funks se vendessem o bilhete junto com a passagem de volta já. No caso do futebol aqui, isso pode ser feito. Muita gente compra o bilhete de ingresso ao estádio com antecipação. Ele pode ganhar a passagem de ida e de volta para estimular que as pessoas compareçam com tranquilidade e já na certeza de voltar com tranquilidade também para sua casa. Pode ser um estímulo. Essa é uma ideia, podem surgir várias ideias criativas para fazer com que o público compareça ao estádio. Muito bem, vale a sua colaboração aí. Vamos passar essa ideia para o presidente da Federação Sergipana de Futebol. O que é que leva, eu já perguntei isso em entrevista que eu fiz o ano passado, mas eu insisto na pergunta, porque nós entramos agora na reta semifinal das eleições. Por que eu digo semifinal? Porque embora estejamos há 9 meses, né? 9 meses da eleição, o ano passa velozmente. Foi ontem que viramos o ano, que foi Réveillon. Março já é amanhã, né? Porque hoje, 16 de fevereiro tem 28 dias, acaba e pronto. Então, eu volto a fazer essa pergunta para quem não assistiu aquela. Por que é que leva um jovem bem-sucedido, financeiramente, economicamente, empresarialmente, a enveredar num caminho deste da política com tanto descrédito que nós observamos aí, Milton? O primeiro de tudo é um sentimento de possibilidade de colaboração. Eu sinto que eu posso colaborar mais um pouco com a sociedade e também sinto que posso colaborar justamente pela ineficiência de quem está à frente hoje. Eu falo isso de forma macro, Brasil, no cenário político. Nós estamos vendo hoje um cenário político doente. Nós temos, de um lado, a corrupção e, de outro lado, a ineficiência administrativa, a incompetência administrativa. E, por incrível que pareça, a incompetência administrativa custa muito mais caro do que a própria corrupção.
Então, eu sinto que tem medidas, como o coronel falou agora, de forma criativa, de forma séria, estimulando a meritocracia, colocando a gestão à frente da política, que pode sim fazer com que o nosso país e o nosso Estado voltem a melhorar. Então, diante disso, diante de um cenário de crise, diante de um sentimento de irresignação, diante de um clamor social pela mudança e pela renovação, nós estamos atendendo o apelo do Movimento Livres de que a gente deixe nosso nome à disposição para concorrer à candidatura ao governo em 2018 aqui para o Sergipe. E eu acredito que a omissão custou caro para as nossas gerações. Por muito tempo, as pessoas de bem foram se omitindo da política e deixando a política para os políticos apenas. E é muito importante que a sociedade comum se envolva na política, porque ela é quem define todos os rumos da sociedade como um todo. Se a economia vai mal, nada vai mal. A segurança não escolhe classe. Você pode ser rico, pobre, tanto faz. A falta de segurança chega em todo mundo. A educação mal feita gera desigualdade social que acaba implicando em falta de segurança. Uma saúde mal atendida é um caos social, é desumano, é tudo. Então, a proposta é justamente essa. É participar de forma ativa, não mais se omitindo, para que a gente traga novas ideias. Não é inventar a roda também não. É fazer o básico. E como eu disse, implantar meritocracia, implantar princípios de gestão, implantar que a gestão vem antes da política. Então, justamente por isso que a gente está se apresentando como pré-candidato na esperança de que tenhamos dias melhores. Muito bem, Milton Andrade, aqui no nosso programa. Nós estamos conversando em nome da Nova Unicat, que vem aí no mesmo local, com a sua experiência de mais de 3 décadas, uma equipe médica gabaritada, juntando-se a uma equipe médica jovem e com novas ideias, amplas e modernas instalações, ambiente totalmente climatizado e equipamentos da última geração. Coronel Rocha, pensa em propor. O senhor já deve estar montando os seus projetos para que eles sejam apresentados durante a campanha. Primeiro, a gente precisa construir um debate qualificado para evitar que propostas como a de um deputado, que agora me foge o nome, propôs a proibição de arma por parte de policial. Um deputado do Sul. E mais precisamente no nosso Proibiu arma por parte policial? Policial militar trabalhar sem arma. É um louco. Mas não precisa ir para o Sul. Recentemente aqui no nosso estado tem uma proposta em tramitação, do qual um senador nosso é relator, que ele também encaminha nesse sentido, de que as polícias militares trabalhem com armas não letais. É muito complicado isso, porque a gente vive um país que não tem policiamento nas fronteiras, certo? Nós não temos fábricas de armas de grosso calibre no Brasil e nem plantamos cocaína. E temos muita droga dessa espécie aqui e muitas armas entrando pela fronteira. Então é inadmissível colocar essa responsabilidade nas polícias estaduais, seja civil, militar ou até própria a federal e a rodoviária federal, porque nós estamos combatendo o banditismo com armamento pesado, certo? O ano passado, salvo engano, no Rio, no Nordeste menos um pouco, mas salvo engano foram apreendidos mais de 400 fuzis no ano pela Polícia Militar. Isso é muito complicado, né? Então, eu penso que um foco é qualificar o debate para evitar essas propostas sem sentido. E outra coisa que eu penso importante é que a segurança pública, assim como a educação e a saúde, tenham um fundo constitucional pré-determinado. Então, nós temos hoje, salvo engano, 25% para saúde e 11% para educação. Por que não ter um percentual constitucional construído, claro, no Congresso com o debate, para que seja investido em segurança pública? A gente não pode deixar a bel prazer do governador de plantão, por exemplo, se ele vai investir ou não em segurança pública. Em Sergipe, por exemplo, nosso investimento é quase zero. Quando chega um investimento, vem do governo federal. E também cobrar responsabilidades dos gestores. Não é possível um estado como Sergipe não ter uma política pública de segurança pública e nem de combate às drogas. São polícias trabalhando com o que tem, com o limite de meios e fazendo o que é possível pela sociedade sergipana, policiais dedicados, mas sem condições. Agora o governador fez um decreto para economizar no custeio, que já é muito pouco. Imagine você economizar em viaturas e em combustível, por exemplo, com a Polícia Militar. Isso é muito grave. Então não se pode esquecer que Sergipe, em 2016,
foi o estado, infelizmente, com o maior número de índice proporcional no Brasil, índice de homicídio proporcional no Brasil. Nós fomos campeões com esse título indigno, que ninguém quer ter esse título, e Aracaju foi a capital mais violenta também entre as capitais. Há cerca de 15 dias, eu vou falar e vou chamar o comercial, sabe, foi o seu colega parlamentar, Cabo Amintas, disse aqui, está arrependido de ser vereador, não concorrerá a outra eleição, porque ele gostava mais de correr atrás de bandido do que de lidar com certos bandidos que aparecem, aí ele disse, não estou falando de vereadores, mas que aparecem na Câmara de Vereadores. Vou perguntar se você tem opinião a esse respeito. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.